Olá, no programa de hoje você confere a reprise de uma reportagem especial sobre o nível de poluição do Ribeirão Anicuns, aqui em Goiânia. Lixo no leito dos córregos, esgoto despejado in natura sem nem mesmo uma preocupação de esconder o crime ambiental e muita poluição. Esta é a triste realidade ao qual os mananciais de Goiânia estão mergulhados. É possível detectarmos todos estes problemas a olho nu, mas uma pesquisa da mestre em Ciências Ambientais e Saúde, Luísa Helena, revela que a poluição e a contaminação dos córregos da capital podem causar sérios problemas, que vão muito além do que nossos olhos veem. Numa pesquisa realizada em 2007, ela constatou que nossos córregos estão doentes e essa doença é contagiosa. A pesquisa da professora Luísa Helena encontrou 30 tipos de materiais químicos nos córregos que formam o Ribeirão Anicuns, em Goiânia. Agora, o mais preocupante é que nessas águas contém materiais cancerígenos, como, por exemplo, o cádmio, o chumbo, o estrôncio e o estânio. Bom, a conclusão que nós obtemos foi uma conclusão que existem muitos elementos químicos nas águas de Goiânia e esses elementos químicos, alguns são altamente prejudiciais à saúde humana. E quanto maior o índice de população na região, maior é a contaminação da água, por falta de sensibilização da própria população. Como a gente pode observar, né, através até dos nossos olhos, a cor da água, essa cor muito túrgida, né? Uma cor muito escura também. E a gente observa nas margens dos rios grande quantidade de lixos, né? E de grandes coisas que as pessoas jogam nas margens dos rios. Percorremos com a pesquisadora alguns pontos que ela visitou durante a coleta do material. Ela fez uma análise das alterações dos níveis de concentração de elementos químicos em amostras de água e sedimentos de corrente na bacia do Ribeirão Anicuns, formado por vários córregos. O trabalho foi dividido em 3 etapas: o diagnóstico da situação da bacia do Ribeirão Anicuns e mapeamento da área de amostragem, a coleta das amostras de água e sedimento de corrente para análise dos elementos químicos e análise geoquímica e discussão das associações dos multielementos de sedimentos de corrente, fase 1, fase 2 e água. Por onde passamos, concluímos que após 5 anos nada mudou e os córregos continuam agonizando em meio ao lixo e à falta de conscientização do homem. As margens dos cursos d'água de Goiânia encontram-se ocupadas, mesmo dentro da faixa de preservação permanente, por habitações sem condições de higiene e segurança, sujeitando aos moradores a vários tipos de doenças e ao risco de acidentes. O esgoto não é coletado por impossibilidade técnica, pois se encontra geralmente em cota inferior à do interceptor. A poluição dos cursos d'água não é devida somente ao esgoto e ao lixo dos habitantes ribeirinhos. Devem-se também às indústrias que lançam seus efluentes líquidos sem tratamento e até seus resíduos sólidos nas águas. O córrego Capimpuba necessita, por exemplo, de uma análise mais ampla. Visitamos este ponto onde as atividades automotivas comprometem significativamente a qualidade da água. Em cada ponto de coleta, sérias constatações que só reforçam sua defesa. Certos metais pesados causam forte impacto na instabilidade do ecossistema e provocam efeitos adversos nos seres humanos. Alguns desses metais são capazes de provocar efeitos tóxicos, agudos e câncer em mamíferos, devido a danos que causam no DNA. Em alguns pontos do Ribeirão Anicuns, a vida tenta a qualquer custo sobreviver a este cenário de poluição. Cágados, garças, mergulhões e outras aves ainda resistem a este cenário desolador. Pois nós viemos com a professora Luísa Helena aqui na região norte de Goiânia para registrar um momento belíssimo. É a união das águas do Ribeirão Anicuns com o rio Meia Ponte. Agora, com certeza, professora, poderia ser uma imagem melhor se não fosse tão poluído, não é isso? Isso, as pesquisas que foram realizadas em 2007 constatou que nessa região é uma região
com alto índice de poluição, uma poluição antrópica, que é uma poluição realizada pela população. E nessa região também nós constatamos alto índice de elementos químicos aqui que são prejudiciais à saúde. Agora a gente percebe ainda aqui, professor, um pouquinho da fauna, né, que resta nessa região. Poderia ter mais pássaros, mais árvores aqui, mas a poluição acaba aí com certeza comprometendo a fauna aqui. Sim, a fauna, como os peixes, por exemplo, poderia ter grande quantidade de peixes aqui nessa região, né? Nós estamos vendo essa água maravilhosa aqui, limpa, poderia estar usando essa água para beber, né, para cuidar dos alimentos, das casas, e, no entanto, não pode ser utilizada. Então, isso é uma falta de sensibilização, é uma falta de conscientização da população ribeirinha, principalmente da população goianiense. Região central de Goiânia. Encontramos personagens que viram o córrego Capimpuba em fases melhores. Seu Jorge é comerciante na região e um testemunho de épocas melhores. O senhor chegou seu Juarez, a ver de fato mesmo peixe aqui? Como é que foi isso? Os senhores pescavam? O pessoal tomava, quando eu mudei aqui pro setor, tinha um pessoal, até uns meninos até que tomava banho por aqui, né? E pescar, até depois que passou o esgoto aí, um ano e meio, já tinha ainda cheio de peixe aqui, peixe grande mesmo. Mais adiante encontramos uma moradora bem antiga, a dona Maria Luzia, que mora à beira do córrego Capimpuba há mais de 40 anos. A senhora, por exemplo, como moradora aqui, se a senhora vê alguém jogando lixo, a senhora chama atenção? Chamo. Não aceita não? Não. De lá a gente fala, eles obedecem, né? Agora só que de lá, do lado de cá, lá embaixo, é que sempre de vez em quando joga, né? Constantemente, e a gente chama atenção. A vila nasceu de uma invasão. Goiânia vem passando, principalmente nas últimas 2 décadas, por um processo acelerado de urbanização, com a formação de grandes bolsões de pobreza, caracterizando uma situação de pulverização da cidade, através de parcelamentos urbanos irregulares e clandestinos sem planejamento urbano adequado. Nós observamos grandes fatores aí de riscos que são encontrados nas margens dos rios aqui em Goiânia. Principalmente nós podemos observar grande quantidade de ferros velhos, podemos observar lixos, esgotos sendo lançados às margens dos rios de Goiânia. Mas o que muitos moradores dessas áreas não sabem é que por trás desta água suja, que já abrigou até peixes, se esconde grandes vilões da saúde. Os metais pesados encontrados podem trazer grandes consequências. A professora encontrou ainda elementos como o zinco, que causa perda de cabelo, inapetência, disfunções sexuais e congenia. O chumbo, encefalopatia, cancerígenos, o alumínio, doença de Alzheimer, problemas renais, distrofia óssea, o magnésio, contração muscular e presença em enzimas. E o níquel causa alterações cardíacas, neurológicas e musculares. Câncer de pulmões também. Aquilo que nós ingerimos, inalamos e também que nós recebemos no nosso organismo são elementos que são prejudiciais e que podem trazer várias doenças, e nós não sabemos o porquê dessas doenças. Mas a Agenda 21 reconhece que o uso dos produtos químicos é essencial para alcançar os objetivos socioeconômicos e que as melhores práticas modernas demonstram que eles podem ser amplamente utilizados com boa relação custo-eficiência e alto grau de segurança. Basta força de vontade política dos nossos governantes e também de um projeto de educação para a população, né? Um tratamento de água de qualidade também, né? E essa sensibilização mesmo da população, ela é altamente essencial para que as nossas águas sejam puras, né? E que volte a ser como antes. Portanto, antes de atirar qualquer objeto tóxico em nossos córregos, lembre-se, a vida depende do meio em que vivemos e cuidar dele é nossa meta para a manutenção da espécie humana e das outras espécies vivas.